Comentarista Miriam Leitão, da Globo News, pediu a expulsão do presidente da República, Jair Bolsonaro, das redes sociais. Nesta segunda-feira, o nome dela estava entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Aspas. Está na hora de as redes de comunicação, como Facebook, Twitter e todas as outras redes, começarem a tirar o presidente Bolsonaro dessa conexão. E foi assim com o ex-presidente Trump. Teve um momento em que ele foi banido das redes sociais. Fecho aspas, é o que disse Miriam Leitão. É até comovente, sabe? Isso é até comovente. Assistir pessoas, e aí estou vendo muitas, né? Estou vendo muitos símbolos, né, que já foram símbolos de décadas de suposta resistência, de afirmação de liberdade contra a ditadura, contra o autoritarismo. Olha, boa parte da nossa cultura, né, contemporânea é feita por gente que esteve expressando esse tipo de mensagem nas últimas décadas. O horror ao autoritarismo, não era isso? Discursos, textos, livros, canções, libelos, posturas, tudo mentira, né? Tudo mentira. Olha, vou te falar, já admirei muitos desses aí, e eu me confesso chocado, né? Convivi com muitos, me confesso chocado com o que aconteceu. Era tudo mentira, era tudo de mentirinha. Vocês lembram, né? Eu não quero evocar os símbolos, porque eu não quero ficar botando gente na berlinda. Eles estão nesse papel de apontar dedo, de criar alvos, de criar perseguição. Olha, infelizmente, né, para minha desilusão, boa parte desses símbolos, da intelectualidade, até da arte, estavam fazendo um personagem. Eu não sei como é que é quando eles se encontram com o espelho, hoje em dia, né? Mas eu estou oferecendo aqui uma espécie de um espelho para eles. Vocês são um vexame. Vocês são um vexame. Sabe por quê? Não é uma declaração dessa, não. A gente tem visto situações brutais de ditadura sanitária, de várias formas, terríveis, evocando falsas premissas de civilidade, facilmente verificáveis, e todos esses arautos, esses poetas, né, esses visionários de um mundo livre, eles se calaram diante disso tudo. Se calaram não, eles sancionaram isso tudo. Então a gente chega num momento, é claro que, assim, para concluir, né, essa questão da rede social, olha, a gente não vai cansar a beleza da nossa audiência, a gente não vai ficar aqui caindo nesse jogo de que todo mundo é burro e a gente tem que desenhar tudo. Todo mundo está entendendo. É claro que a internet, as redes sociais, são o novo meio da expressão pública, da expressão da opinião pública. E é claro que vai ter todo tipo de ruído, de incongruência, de mentira. E as leis estão aí para isso. É perfeitamente possível se conviver levando, punindo aqueles que difamam, que caluniam, enfim, que prejudicam a coletividade com mensagens que não são consistentes. Está tudo aí. Mas esses personagens que viveram tantos anos com essa indumentária de liberdade contra o autoritarismo, eles estão pedindo o fechamento desses espaços para certas pessoas, a eliminação de certas pessoas. Isso é uma violência clara, isso é uma violência evidente. E nós apenas lamentamos. Não adianta, comigo não vai colar essa história de não, é a tribo A contra a tribo B, não tem tribo nenhuma. Quem quer falar de calúnia, quem quer falar de perseguição, quem quer falar de difamação, quem quer falar de informação irresponsável, todos os instrumentos estão aí, né? Não, mas é a turma do mal, que quer que todo mundo morra, que não tem empatia. Então é isso, caíram numa cartilha, hoje em dia isso é um clube,
que quer falar sozinho, que não gosta da representação legítima das pessoas, que tem preconceito contra as pessoas, que querem ficar num curralzinho VIP, onde tem muito dinheiro. A gente sabe que tem muito dinheiro e que artificializou a própria imprensa. Tenho falado aqui, ela criou essa história do consórcio e ela desistiu de ser imprensa. É isso aí. Ana Paula Henkel. E aí, Ana, o que acha dessa defesa? Muita gente se espelhando nesse caso do ex-presidente Trump para defender que o presidente Bolsonaro também seja alvo de uma... Vitor, um dia depois que o então presidente Trump foi banido das redes sociais, eu falei aqui, esse vai ser o caminho seguido no Brasil, principalmente quando entrarmos em 2022. E durante todo o ano de 2021, nós comentamos isso aqui. O cerco, a liberdade de expressão, ele vai ser cada vez mais fechado, mais intensificado, exatamente porque as vozes das redes sociais, seja do presidente Bolsonaro aí, que tem uma relação muito próxima e muito direta, né, com a sua base eleitoral, os aplicativos de mensagem, a gente já pode ver que eles também estão aí na mira, né, com alvo ali nas costas por parte de ministros do STF. Isso tudo aí dá voz ao povo, né, traz a praça pública ali, coloca o povo falando de política. E o povo brasileiro gostou de falar de política. O povo brasileiro hoje sabe a escalação de CPI, sabe a escalação de quem votou contra, a favor de reformas, sabe a escalação do STF, da primeira turma, da segunda turma. E isso incomoda demais aí os moradores das Torres de Marfim, né, que antes ficavam lá isolados, ninguém encostava, os ungidos eram absolutamente intocados e intocáveis, ninguém conseguia nenhum acesso, nenhuma crítica. E hoje a gente sabe que com as redes sociais, com a democratização das redes sociais, né, são várias praças públicas aí com o povo falando o que pensa, isso desmoronou ali o reinado, né, dessas Torres de Marfim e é preciso cercear, é preciso calar. O mais inacreditável, Vitor, é um membro aí, né, uma jornalista, uma pessoa que é parte da imprensa, que deveria aí salvaguardar a liberdade de expressão, seja ela contra ou a favor do que você pensa, falando em censura. Isso é inacreditável. Então, dentro dessa pandemia e dentro da própria administração do Donald Trump, desde 2016, nos Estados Unidos, e desde 2018 no Brasil, as máscaras elas foram todas para o chão. Hoje não tem mais como esconder os ditadores aí da imprensa, os ditadores da comunidade científica, os ditadores das redes sociais, né? Nós falamos aí semana passada sobre o caso aqui do nosso querido Guilherme Fiuza, tentando aí o Sleeping Giants, tentando censurar, calar a sua voz, o seu questionamento. E, de novo, vamos ter que repetir isso aqui. A liberdade, pode até parecer clichê, Vitor, mas a liberdade em várias vertentes, em várias esferas, em 2022, ela estará na berlinda. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade médica já está aí na berlinda há quanto tempo? Então é preciso que nós coloquemos essa palavra no topo da nossa lista de prioridades para 2022. Isso que essa senhora jornalista aí disse, ela teve pelo menos a coragem de falar, mas muitos, a grande maioria da imprensa aí hoje pensa como ela. Então é preciso que foquemos e saiamos da espiral de silêncio e que só tem uma maneira de acabar com o bullying. É batendo de volta de maneira metafórica, é não aceitando esse tipo de imposição de censura, que isso é sim uma tentativa de censurar quem pensa diferente desses ungidos todos aí, principalmente da imprensa. Cristina Grêmio, você, Cris? Olha, Vitor, hoje eu conversava com uma amiga que não é do meio da comunicação, justamente sobre esse tema de como os jornalistas tratam o jornalismo
atualmente, como esqueceram da busca pela verdade, esqueceram daquela premissa de ouvir todos os lados, como militam descaradamente, isso falando grosso modo, né? É claro que há exceções e para lá ou para cá, pouco importa o lado que o jornalista defende, mas há exceções e honrosas exceções que continuam presas às premissas do jornalismo. A Miriam Leitão é uma comentarista, ela é como nós, então ela pode emitir a opinião dela, mas aí eu vou puxar o que a Ana e o Fiuza já destacaram, que para mim é o que mais choca. É um jornalista que viveu a censura e que combateu a censura durante o regime militar, vir agora a aplaudir a censura. E a gente sabe que esses jornalistas, não especificamente a Miriam Leitão, mas outros jornalistas que agora aplaudem a censura, aplaudem porque é do espectro político que eles não apoiam. Então aplaudiram a censura ao ex-presidente Trump, exigem censura agora do presidente Bolsonaro, aplaudiram a censura ao deputado Daniel Silveira, gostando ou não do que ele disse, mas aplaudiram e isso é ilegal. A Constituição brasileira, ela defende a liberdade de expressão. O presidente, a gente gostando ou não das palavras que ele usa, da forma como ele se expressa, ele às vezes extrapola e é difícil defender, e mesmo quem quer defender não consegue. A gente gostando ou não, a gente não precisa defender a censura ou defender que se arbitre algo contra a Constituição brasileira, como vem acontecendo por parte da Corte Suprema, que resolveu dar as costas para a Constituição, abre inquéritos ilegais, a gente está cansado de falar isso aqui, e combate a liberdade de expressão, atribuindo crime de opinião a determinado setor da sociedade, aquele setor que não escreve ali conforme a cartilha esquerdista. Então a gente está vendo isso acontecer. A gente vê pessoas atacando instituições, inclusive a instituição STF, atacando pessoas, autoridades, inclusive ministros do STF, mas se são da esquerda, pode. Aí ninguém nem fala nada, não existe flagrante perpétuo, os vídeos continuam no ar, não é inventado inquérito, não é inventado crime e não são baixadas normas, nem mandados nenhum contra essas pessoas. Então é tudo muito bizarro, assim. Quando eu comecei meu comentário dizendo que eu conversava hoje com uma colega que não é jornalista, eu dizia, eu queria até usar aquela frase que eu não gosto, da tal da vergonha alheia, mas não é nem isso que eu sinto, porque me sinto tão deslocada desse jornalismo. Para mim isso não é jornalismo. Jornalismo precisa sempre buscar a verdade, defender suas ideias, mas ouvindo todos os lados e seguindo as regras do país. Se a gente defende as leis, se a gente divulga as leis, por que a gente vai exigir o contrário para os nossos adversários? Não é possível que seja feito assim.